Vê agora se está bom. Em nome de Jesus, estamos aqui todos reunidos para mais um dia buscar o alimento espiritual das nossas almas, que tanto espera esse alimento para que ela possa se expandir e crescer. Então, queridos irmãos, vamos nos aquietando, nos tranquilizando, vamos afastando da nossa mente todas as nossas preocupações, as nossas inseguranças, as nossas incertezas. Vamos unindo bem uns aos outros, entrelaçando as nossas auras e unindo os nossos corações. Vamos saudando carinhosamente ao mentor espiritual que é encarregado da limpeza e higienização desse ambiente. Que nós possamos ceder as nossas energias para que eles possam limpar, higienizar, deixar esse ambiente bem limpinho. E para protegê-lo, vamos construindo à volta toda desta casa uma barreira eletromagnética de cor rosa e azul bem clarinha. E do espaço infinito, uma luz vem em direção a esta casa, que ao se tocar no telhado, ela se abre, formando uma cúpula eletromagnética, prendendo-se abaixo dos alicerces. Esta casa é só luz, e é um ponto de referência para a espiritualidade superior. Vamos carinhosamente saudando ao mentor espiritual desta casa e também ao mentor espiritual deste trabalho. Nós possamos unir os nossos corações para realmente seguir os seus comandos. E vamos chegando à nossa Mãe Santíssima, que ela nos envolva no seu amor, dulcificando os nossos corações, nos abençoando e nos fortalecendo. E vamos chegando até nosso Mestre amado Jesus. E diante do nosso Mestre, nós dizemos: Senhor, que a graça divina do seu poder possa nos envolver. E nós nos colocamos, Senhor, à tua disposição, porque nos dissesse, quando estivéssemos reunidos em seu nome, tu estarias junto conosco. Então nós vos pedimos encarecidamente, nos abençoa e nos torne realmente servidores da tua seara bendita. E nos leve até Deus, nosso Pai. E diante do Pai nós só temos uma maneira de agradecer, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente começa a voltar para esse lado, quando Jesus disse bem-aventurados aflitos, a gente pensa assim: mas como que pode ser abençoado aqueles que têm aflições dentro de si? Há um questionamento diante disso. Como que o Mestre, diante da sua bondade infinita, poderia falar que aqueles seriam os bem-aventurados? Então nós nos perguntamos: Senhor, nós sabemos que moramos num mundo de expiação e de provas, e que aqui não é a morada dos espíritos superiores, aonde tudo é paz, tudo é harmonia, tudo é tranquilidade. Diante da nossa evolução espiritual, ainda não galgamos degraus necessários para nos livrar de todas as aflições. Mas Jesus veio
nos reforçar esse conceito de dores de sofrimento. Então nós, indignados, dizemos assim: Senhor, por que uns sofrem mais do que os outros? Nós sabemos das nossas diferenças de evolução espiritual. Cada um de nós se encontra num grau evolutivo. Um mais, outro menos. Um tem mais força diante da sua resignação para se colocar diante do sofrimento. O outro ainda nem tanto. Por isso ele não pode sofrer mais do que aquilo que ele possa suportar. Lembrando quando o nosso mestre nos diz: não vos colocarei fardos pesados em ombros frágeis. Porque ele sabia que a condição do seu seguidor seria somente aquele tipo de carga. Se ele pode carregar 5 quilos, ele vai carregar 5. Se ele puder carregar 2, é 2. Então, olha, tudo é pautado dentro da lei que protege, que auxilia e que conduz. Então, não adianta eu querer que o outro sofre mais. Até eu sempre digo, né? Que se a gente quer algo de alguém que não tem condições para nos dar, é uma falta de caridade. A gente vê isso muito na nossa casa. Às vezes nós discutimos problemas porque nós queremos atenção, nós queremos que as pessoas sabem e adivinham aquilo que nós queremos. Mas se não fazem mais daquilo que podem, é porque eles não têm condições para isso. E nós precisamos respeitar aquilo que a pessoa tem para dar. Tá? Se for coisas boas, vamos aplaudir. Se não for, também cada um com o seu dever diante da sua carga espiritual que ela está carregando. Cada um com o seu fardo, cada um com a sua luta e cada um com a sua necessidade diante daquilo que é necessário reparar. Outros nascem numa dificuldade enorme, outros na opulência, e outros, sem nada terem feito, sofrem tanto. Nós sabemos que para tudo isso, a doutrina de kardecista, ela dá uma explicação para nós. Porque para uns tudo dá certo e para outros não. Por que será? Por quê? Se eu tenho um problema, que tudo dá certo para mim, com certeza eu vou ter menos esforço e menos sacrifício para romper as barreiras que eu preciso do meu aprendizado. Agora, aquele que tem condições, então ele vai ter mais problemas, não é por isso que ele vai estar desamparado. Lembrando sempre que Jesus disse que não nos deixariam jamais. Ele estaria sempre perto de nós, mas nós precisamos fazer o quê? É ligar a nossa tomada na espiritualidade para que nós possamos receber aquilo que Ele possa nos dar. Nós sabemos que diante daquele que a gente se não coloca à disposição, não tem como ajudar. Então as pessoas falam assim: mas quando a gente vai no centro, o que eles fazem? Eles passam um kit, né? Oração no lar, evangelho no lar, oração na hora de dormir, na hora de deitar, pensamento positivo, e aí vai. Por quê? Porque isso é uma preparação para que nós possamos realmente receber as bênçãos que nós precisamos. Então nós devemos nos colocar em condições espirituais para receber. E tem muito mais coisa, né? Parece que tudo vai sorrir. Eu estou falando isso tudo que é um resumo do Evangelho. Que tudo parece sorrir, mesmo não compreendendo, porque tudo dá certo, porque não tem sacrifício. Ver os outros bem e os males distribuídos em desigualdade. Se nós pegássemos todos os nossos recursos materiais e dividíssemos para todos, para que todos ficassem equiparados diante da quantidade, daí 1 mês, 2 meses já estaria tudo desequilibrado. Não tem essa analogia, né, essa comparação de que tudo vai seguir certinho. Não.
Cada um vê a paisagem de acordo com o degrau que se coloca. É isso que o Emmanuel fala. Então, diante de todas as nossas necessidades, as nossas paisagens, aquilo que nós buscamos é diferente. Eu busco uma coisa, ele busca outra coisa. Eu vou fazer o que eu acho com meus recursos, ele vai fazer o que ele acha que é melhor dos recursos dele. E assim sucessivamente. Mas uma coisa nós podemos, né, ter certeza disso. O Pai não desampara. Mesmo aqueles que mais sofrem, que mais têm problemas, é aquele que ele carrega no colo. Lembra da historinha da paisagem, do car, das duas pegadas da areia? Eu acho que vocês sabem, né? Um senhor caminhando, ele começou na praia e passava na frente dele, tipo de um filme, que passava a existência dele. Tá? Um passo era dele, o outro era do Senhor. Né? Aí ele falou assim para o Senhor: nossa, mas você sabe que eu vi uma coisa interessante. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu vi apenas um par de pegadas na areia. Senhor, ele falou: Senhor, por que me abandonastes? Ele falou assim: filho querido, eu nunca te abandonei. Quando viste apenas um par de pegadas na areia, eu te carreguei no colo. Olha a beleza da mensagem. Por que nós ficamos desesperados, desequilibrados? Tá? Por quê? Porque nós não temos dentro de nós ainda a confiança nas leis que nos regem. Porque nós ainda somos das pessoas que queremos fazer tudo sozinhos. Tudo sozinhos. Achamos que somos capazes de resolver todos os nossos males, todas aquelas nossas dificuldades, e nos apartamos de Deus. O sacrifício será muito maior porque os obstáculos serão maiores. Porque nós sabemos que agora estamos o quê? Numa transição planetária muito difícil. A vibração espiritual do nosso planeta, está muito densa. Nós estamos vendo os problemas de todas as casas espíritas. Eu não estou falando só dos problemas daqui, tá? Fui em São Simão com meu cunhado, ele falou a mesma coisa. No Socorristas de Ricardo está acontecendo a mesma coisa. Pessoas saindo, entrando, saindo, não se fixando, porque parece que está sendo, como o outro falou, então todo mundo magnetizado, tá? Eles estão que nem robozinho, tá? Não estão ainda conscientes das suas próprias responsabilidades. Então, eles estão tudo magnetizados por essa energia. Então, é onde que gera vários conflitos. As pessoas, né, como diz Jesus, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Está falando dos mortos, que o Cristo te esclarecerá. Ele não estava falando dos mortos de corpos. Ele estava falando dos mortos do espírito. Acorda. Levanta. Tá? Eu vou te dar a mão, eu vou te conduzir, mas eu faço a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Então, essa energia pesada que está nos tomando conta, se nós não tivermos força, fé e coragem, nós também vamos sair dos grupos. Porque nós vamos achar obstáculos em todas as pessoas. Mas o objetivo central de uma casa espírita, qual que é? De resolver todos esses males que ele está falando, das aflições que nós encontramos diante de uma relação que nós temos socialmente? O que é? É porque nós seguimos os cristãos. Não é isso que nós devemos fazer. Eu estou aqui porque eu sigo a Cristo. Não é por você, não é para a Teia, não é para ele, não é por... Não, o objetivo nosso não pode ser aqui. Nosso objetivo tem que ser lá.
Ah, não importa, eu sei, nós somos em poucos aqui encarnados, mas desencarnados tem muito mais. Então, vamos, diante das dificuldades que nós enfrentamos, dessas aflições que está abarrotando todas as religiões, principalmente a doutrina espírita, que é o que? O cristianismo redivivo, é o Cristo renascendo em nós. Nós precisaremos ter fé, confiança e seguir com a nossa bandeira do Mestre. É a bandeira do Mestre que nós temos que erguer e seguir. É essa aqui, de amor, de caridade, de união e de fraternidade. Nós tenhamos que ter essa bandeira em nossas mãos, para não deixar nenhuma influência negativa nos tornarmos pessoas aflitas. Porque quando você está num lugar que tanto tempo você ficou, de repente aquilo lá muda tudo, aí você começa, porque as coisas começam a vir de dentro para fora. Como as nossas mudanças, de dentro para fora. As aflições, ela entra dentro de você se você permitir. Porque você é dono de você. Então vamos ter muito cuidado com essa forma de ligarmos uns com os outros. Eu até digo assim, as pessoas perdem tanto tempo dentro de uma casa espírita que é maravilhosa, que traz os conhecimentos necessários da nossa evolução, que é o quê? É uma bagagem para a eternidade. Nós sabemos que nós estamos no estágio de evolução espiritual. E viemos buscar o quê? Os conceitos reais das leis divinas que nos regem. Deus tão misericordioso conosco, mandou o seu amado Filho Jesus, Espírito da esfera crística, vir até nós, para nos colocar para nós o seu recado, os seus ensinamentos. E quando ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que ele estava dizendo para nós? Esse é o seu roteiro da sua redenção, da sua salvação. Esse é o roteiro. O roteiro está em mim, está em meus ensinamentos. Aí a gente olha, cheio de... Fala, Senhor, mas a gente não consegue fazer os seus ensinamentos. Tá, se nós analisarmos o ensinamento de Jesus, é muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É difícil? Nós encontramos obstáculos. Nós damos importância para coisa que não tem importância. Porque nós sabemos que dentro... temos assim, dentro dessa hierarquia espiritual, nós temos os irmãos de sangue, que são aqueles espíritos que vieram todos juntos para angariar essa experiência e saudar ajustes espirituais. Nós viemos todos juntos. Tá? Mas os verdadeiros irmãos são os irmãos espirituais. É aqueles que realmente se conecta com Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui numa experiência, através do nosso corpo, da nossa existência, mais uma experiência espiritual. Nós precisamos tirar tudo que for de bom e de belo para nós. Então, o que as nossas aflições? Tá, Joana, você precisa de uma experiência X. Tá, você vai passar por essa experiência, porque diante dessa experiência, você vai conseguir adquirir aquilo que você necessita para se tornar um espírito melhor. Tá, aí Emmanuel diz assim, faça corretamente o que te pede o dia de hoje, que não precisará repetir a experiência amanhã. Nós sabemos que somos o quê? Espíritos de várias reencarnações.
pluralidade das existências. Temos aqui, tem um monte de Joana aqui, ó, do passado, sabe? Então, às vezes, a gente tem as reminiscências do passado, que às vezes atrapalha, às vezes a gente tem que frear muitas coisas que a gente traz do passado também, que já quer desvirtuar a tua vida. Está lá falando, tudo falando de você, um conflito interno. Mas nós temos também o quê? A nossa inteligência, a nossa consciência, para que nós possamos sermos mais fortes. Vejamos bem, ó, nós temos, para equilibrar a nossa vida, corpo material, que é o corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual. Nós não estamos falando de conflitos? Tá. Quando esses corpos estão desalinhados, vocês conseguem fazer, tá? Então, a nossa vida está toda desequilibrada. O que nós precisamos fazer? Alinhar. Como que eu vou alinhar isso aqui? Nós temos que alinhar os nossos corpos para que nós possamos estar conectados com a espiritualidade. Eu vou doar amor porque eu estou equilibrada, então eu tenho amor para doar. Porque a gente só transborda aquilo que nós temos. Por isso que Jesus falou, ama a ti mesmo, tá? Porque para mim amar o meu irmão, eu preciso ter amor por mim. Então nós precisamos alinhar os nossos corpos para tirar essas aflições, essas incertezas, essas dúvidas e essas inseguranças que nos atrapalham a nossa vida. Tá? Porque tem hora que você fala assim, eu não sei o que eu vou fazer. Tá? Se eu vou para cá, se eu vou para lá, tá? Aí é hora de você conectar com o seu anjo da guarda e com o seu mentor espiritual. Para que venha intuitivamente, que é o quê? A mediunidade do terceiro milênio, que nós sabemos que futuramente não vai ter nem mais incorporação, porque vai ser tudo intuição. Nós vamos receber da espiritualidade aquilo que nós precisamos para traçar os nossos caminhos. E os nossos irmãozinhos também, que precisam hoje ainda da incorporação, do acoplamento, eles futuramente não vão precisar, porque também vai estar tendo esse acesso em todos os lares espíritas, de escola, porque o que nos ajuda aqui que é o autoconhecimento, né? Conhecereis a verdade, ó o mestre, hein? Conhecereis a verdade vos libertará. Será que essa verdade vai me libertar do quê? Qual que você acha que é a nossa maior libertação? A gente precisa ler e se questionar. A nossa maior libertação é das coisas que nos prende à matéria. Não é que você vai desligar de tudo, não, você só vai se desprender. Tá? Não é que você não vai ligar mais para o meu carro, não vou ligar mais para minha casa, não é nada disso. É equilíbrio. Equilíbrio. Porque se eu tenho um pai amoroso, eu tenho um pai que cuida de mim, um pai que me orienta, que me ampara, que me protege, com certeza eu vou ter também o discernimento necessário para cuidar tanto da minha vida material e muito mais da minha vida espiritual. Então vamos cuidar primeiramente dos nossos conflitos interiores. Tá? Então vamos começar a estudar os ensinamentos kardecistas. E o Kardec, ele trouxe o que para nós? O Consolador prometido. Nós não estamos falando de aflições? Então a doutrina espírita nos consola. Aí ele fala assim, olha, você está aqui, ó, tem que ter fé no futuro, que proporciona paciência, tá? Porque nada desmente a lei do Criador. Porque tudo que você está passando, tudo que você está sofrendo, está dentro das leis. Deus é poderoso, soberanamente justo e bom. Olha que linda essa frase. Justo e bom. Então, se nós estivermos passando por alguma dificuldade, o problema é de quem? Nós. Quem criou isso? Nós. Não foi o outro.
Foi nós que criamos isso para nós. Tenhamos consciência de que o poder e a força está dentro de você. Tá? Quando eles falam que a gente tem, como é, o espírito está latente, eu falo, não, gente, está dormente, que é muito mais fácil de acordar. Esse negócio de latente parece que está lacrado. Não, vamos seguir em frente, que diante das vicissitudes da vida, Deus sempre faz o melhor, porque Ele é justo. E nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que nós somos colocados em determinado lugar diante da lei do Criador, porque o que é? É justeza. Eu não poderia estar em outro lugar a não ser o lugar que eu estou. Porque tudo foi planejado, tudo foi detalhado diante quando eu estava na espiritualidade, onde eu assinei lá a minha cartinha, né? Eu vou fazer isso aqui. Porque o que eu me questiono muito é se eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui. Porque é eu comigo mesmo. Então é isso que tem que despertar em nós, tá? Compreender as leis que regem o nosso espírito. Tá? Nós estamos acostumados com as leis humanas, que são o quê? Leis imperfeitas, mas a lei divina, ela veio porque o que a lei humana não faz, a lei divina não deixa escapar nada. Então não precisamos julgar nada, não precisamos condenar ninguém, não precisamos nada, nada. Deixa a lei. Deixa a lei do Pai. O Pai é poderoso. Tá? Por quê? Diante de todas as nossas vidas que já passamos, nas vidas que virão, nós somos, como está escrito no Livro dos Espíritos, artífices. O modelo, nós modelamos o nosso espírito. É nós. Através dos nossos trabalhos, da nossa consciência espiritual, nós vamos trabalhando, detalhando. Eu sinto assim, sabe, como se a gente estivesse fazendo assim, né? Tirando realmente aquilo que nos atrapalha a nossa vida espiritual. Porque nós viemos para cá, diante das nossas aflições, nós trazemos o quê? Orgulho, egoísmo, ambição, mau comportamento, vaidade, disputas. Tá? Aí vem nos recessos lá do nosso perispírito, as deformações que nós mesmos criamos, né? E vem todas as desordens, todos os excessos causados pelo quê? Pela nossa ignorância espiritual. Somos espíritos ignorantes, porque os espíritos de luz nem passam por expiações e provas, porque eles não precisam, já estão purificados. Vocês viram por que Jesus falou que aqui eram bem-aventurados os aflitos, que soubesse realmente passar pelas aflições sem o quê? Sem murmúrio, sem blasfêmias, mas de coração aceitando o que o Criador, nosso Deus, fez para nós. Então ele falou, são todos bem-aventurados, se aceitarão aquilo que realmente precisa ser reparado, porque o nosso corpo é o quê? É aquilo que tira as mazelas das deformidades que foram causadas no nosso perispírito. Então ele vai fazer com que o nosso espírito fique mais organizado, mais equilibrado. Então a lei divina simplesmente corrige, nos coloca sempre no lugar certo e não deixa nada impune diante porque a gente fala assim, olha, se eu não fizer tudo aquilo que chega nas minhas mãos, porque nós muitas vezes negligenciamos até aquilo que está dentro do grupo. A gente tem medo de fazer muitas coisas, a gente é insegura, mas nós precisamos aprender a sair de nós mesmos, a buscar sempre algo diferente, enquanto nós estamos aqui.
Porque um minuto que nós ficarmos na ociosidade, com certeza na espiritualidade, nós vamos lamentar muito. Como aquele que diga, né? Ah, meu Deus, se eu soubesse, teria feito tudo diferente. Eu perdi meu dia, eu perdi a minha vida. A gente fala muito de espíritos que sucumbem, realmente. Você vai continuar tudo de novo. Agora, outro tipo de aflições que a gente vê, que são os acidentes, o problema de fortuna, de flagelos naturais, sem contar, a gente nem vai falar do que aconteceu hoje, né, que é lamentável, né, o que foi ocorrido lá em Suzano. Mas vamos orar e amparar os pais e toda aquela gente lá. O que nós vamos julgar? Não. As leis divinas que julgam. Nós só podemos orar diante das aflições dos nossos irmãos. E nada é por acaso. Então não vamos nem pensar em nada, só orar. Para que nós consigamos doar as nossas energias, para que essas coisas possam ser amenizadas diante do tamanho da gravidade que aconteceu. E somos sempre punidos, e aí a gente vê todo isso aí e fala, ai Senhor, né? Aí a gente começa a pensar em um monte de coisas do que aconteceu, porque aconteceu, essas pessoas, mas isso não depende a nós. Então, o que nós devemos fazer? Sabemos que tudo na nossa vida ela está embasada numa lei que chama ação e reação. As nossas aflições fazem parte dessa ação e dessa reação. Estamos todos aqui, espíritos, em expiações e provas. Nós precisamos provar para nós mesmos que nós somos capazes de transformar a nossa vida. Essa é a maior provação que nós pedimos. Eu vou provar que eu vou para lá, você vai ver a reforma interior que eu vou fazer. Será que eu estou fazendo? É isso que eu falo para você. A ação, ela vem também, ela vem certinho. Eu fiz lá, eu preciso espiar o que eu fiz de errado. Mas a aprovação, eu prometi para mim que vinha para cá realmente fazer o que fosse o melhor. Será que o meu melhor é o melhor que eu posso fazer? São as dúvidas que eu carrego comigo. Por mais que eu me esmero, será que eu não poderia me esmerar mais? É lógico que a doutrina espírita é uma doutrina o quê? De razão. De respostas do quê? Dos porquês. Tá? Então, as nossas aflições, elas estão embasadas nos porquês que está acontecendo isso. Por que está acontecendo aquilo? Por que ela tem a resposta certinha para nós? Então, nós devemos estudar e buscar a resposta. Colocar em nós as respostas da nossa vida. Quais são as pessoas que galgam comigo a minha evolução? Lembrando sempre que Jesus disse, fazem as pazes com os seus adversários, enquanto estiver a caminho com ele. E aí? Nós estamos fazendo as pazes com as pessoas que estão do nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com o nosso parente? Por quê? Porque a hora que a gente desencarnar, a gente vai pensar, nossa, eu poderia ter feito melhor, né? Podia ter feito melhor. Mas aí aquele negócio já passou, já foi. Então não vamos deixar para o último suspiro. Vamos fazer as coisas enquanto nós temos consciência ainda da nossa realidade, buscar a realidade. Qual é a sua realidade? Quais são os conflitos que você tem? Quais são os desafios da vida? Porque os desafios fazem parte. E quando eu faço uma lição, como o Emmanuel disse, e eu conseguir superar aquela lição, com certeza virão outra maior. Esse é o quê? O mecanismo da espiritualidade para que possa fazer com que nós explicamos o porquê de estarmos aqui. Queremos sempre avançar. E quando o espírito está realmente já possuído de uma grande condição espiritual, então ele vê que ele tem condições de ser um missionário. Porque tem um arquivo que chama arquivo acásico,
O Ramatiz, sempre no livro dos Ramatiz, que a gente encontra isso. O Ramatiz é espiritualista, não é kardecista, tá? Mas ele diz assim, que tem um laboratório lá que tem vários arquivos. Se chama arquivos acásicos. Então, nós guardamos tudo lá dos nossos passados. Está guardado lá. E nós, muitas vezes, quem estudou André Luiz, que viu no nosso lar, que quando ele abriu uma porta, e o Calderaro falou para ele, você não pode olhar nessa porta, porque o desregramento sexual era tão grande que você vai desequilibrar. Então, nem nós ainda temos condições de ver os nossos erros do passado. Agora a gente fala assim, olha, quando a gente reencarna, passa, né? Um véu aqui, e me deixa isenta das coisas ruins que eu fiz. Tá? Com as pessoas que eu convivo. Você já pensou? Se vocês olhassem para mim, vocês vissem em mim uma pessoa, um inimigo do passado, que agora teve uma oportunidade de vir aqui ajudar vocês, e vocês estão ajudando mais a mim? Gente, então seria muito conflitante isso aí. Então, nas leis sábias do Pai, então ele já colocou esse véu para nos livrar dos inconvenientes da vida. Não poderia jamais ser, como que eu ia abraçar o meu filho, aconchegar no meu coração, sabendo que existências passadas ele fez tanta coisa errada para mim. Ou eu, uma mãe tão desleixada do passado, que abandonei, fiz isso, fiz aquilo. Olha a bênção. E eu falo assim, Deus é misericordioso. Por isso que ele diz, bem-aventurados os misericordiosos. É que nós precisamos aprender a ter perdão e nos perdoar também. Nós estamos numa escola de aprendiz do Evangelho e nós precisamos aprender o quê? A ver os nossos erros e procurar consertá-los, mas que seja para nós uma alavanca para mostrar para você o que você pode fazer em relação àquilo que você fez até hoje. Essa é a força, esse é o poder, esse é o objetivo. Porque nós não somos santos. Se realmente fôssemos espíritos de luzes, não estaríamos nessa esfera. Estaríamos numa outra superior. Então vamos deixar aquelas tendências negativas que ainda trazemos, não vir para fora, tá? Vamos transformá-las, porque a gente não tira nada de nós. Nós não tiramos as nossas aflições. O que nós fazemos? Nós transformamos, tá? Em paciência, compreensão, resignação. Ah, Senhor, é aqui que o Senhor pediu para que eu ficasse. Então, me dê força, me dê coragem para que eu possa levar a minha vida sem maiores conflitos. Porque a gente já tem tantos. E outra coisa, a gente, em vez de diminuir, a gente aumenta. Então você começa a reclamar, murmurar, tá? Não aceitar, e aí o cargo fica melhor. Então devemos refletir. Quando Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. O que ele estava dizendo? Porque todos nós somos espíritos em estágio de evolução espiritual, ainda muito desequilibrados, muitos imperfeitos, muitos ignorantes, né? Porque o que mais nos atrapalha a nossa convivência é o quê? A ignorância que está dentro de nós. Essa é a pior coisa que existe, a ignorância. Eu não estou falando só das leis espirituais, eu estou falando em tudo, de relacionamento, de convivência, tudo. Tá? Às vezes nós implicamos porque nós não compreendemos o outro implica porque não compreende a gente. Então, vamos ver por que Jesus falou. Por que Jesus falou? Nós temos também os conflitos das pessoas que já partiram, quer dizer, é uns laços, né? Que nem essas crianças que foram, essas coisas tudo, então fica uma lacuna, uma dor, um sentimento, porque é como se a gente estivesse todos unidos, né? Uma corda ali,
outra corda ali. O que acontece? De repente, essa aqui corta. Você já viu aqueles cabelinhos na água assim? Então, o emocional fica tudo assim. Até ele se ajustar, demora um pouquinho. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Ó Senhor, né? Nos dai força, dai coragem, ajuda, proteja, auxilia os nossos irmãos. Certo, gente? Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Então, queridos irmãos, que em nome de Jesus, o nosso Mestre amado, estar junto, estar aqui presente conosco, possamos realmente unir os nossos corações e agradecer, louvar, né, ser gratos a Deus, nosso Pai, por nos ter nos colocado num lugar tão maravilhoso, que nós possamos realmente dar a devida atenção das bênçãos que chegam em nossas mãos. Utilizá-la para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Esse é o nosso dever, a nossa união. Sempre estando com uma mão recebendo da espiritualidade e a outra mão doando aos nossos irmãos numa corrente divina de elos fortes, poderosos, e assim todos ficaremos unidos nessa única vibração de paz e de amor. E que dos nossos corações possam, que essa essência de luz que existe dentro de nós, que neste momento ela possa se expandir. E que o nosso coração possa vibrar no maior potencial necessário, porque nós sabemos que viemos do amor e vamos para o amor. E possamos doar essa energia para o bem universal, para a paz na terra, para a nossa pátria Brasil, realmente que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que sofrem onde quer que esteja, pela união de todas as filosofias e religiões em torno do Cristo. Que haja um só rebanho e um só pastor, todos seguindo ao Mestre Jesus. Vamos vibrando, Senhor, por esta casa, vamos colocando muita luz, muita paz, muita alegria, muita fraternidade nesta casa. Vamos vendo cheia de amor, para que ela esteja sempre com as portas abertas para receber tanto os encarnados como os desencarnados que aqui vierem em busca do lenitivo salutar para as suas aflições. Vamos mentalizando os nossos lares. Vamos mentalizando o nosso Mestre amado Jesus, adentrando pela porta da frente da nossa casa. E que o seu coração amoroso, brilhante, ele leva esse amor para todos os ambientes da nossa casa. E vai tocando a cada coração, deixando a nossa casa bem equilibrada, bem harmonizada. E vamos mentalizando o nosso coração, nós mesmos, Senhor. E vamos elevando os nossos pensamentos, pedindo que nos fortaleça, que nos abençoe, para que nós estejamos firme e perseverante nesse caminho e que jamais desistimos de todas as dificuldades que encontrarmos. Que a confiança e a certeza da força de realização que existe dentro de nós possa fluir dia a dia. Que vamos
buscando sempre no Mestre Jesus o nosso reforço, a nossa coragem, o nosso apoio e a nossa determinação para seguirmos em frente o nosso caminho. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, que sois todo poder e bondade, por mais essa dádiva de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pedimos licença e espiritualidade maior aqui presente para encerrar a minha palestra de hoje, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos. Que Jesus os abençoe e os proteja.